Show! Sejam bem-vindos. A Mel já tá comentando. Fundo novo, rosa, amei. Então, estamos melhorando aqui, né? O nosso estúdio improvisado em casa. Gente, sejam muito bem-vindos. Que alegria estar aqui nesse momento rap de hoje com vocês. Eu tô acompanhada com o Miguel. Tô terminando de amamentá-la, o TT dos sonhos. Então, coincidiu aqui o horário, mas vai dar tudo certo. Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Tá aqui o nosso tema de hoje, né? Hábitos que geram resultado. Então, para quem tá chegando agora, que caiu aqui de paraquedas, que não me conhece, eu sou Luana Borges, sou uma das cofundadoras da RAP Desenvolvimento. Nós somos uma consultoria que trabalha o desenvolvimento das pessoas, a transformação, a evolução. E o nosso Momento RAP é uma iniciativa nossa aqui, né? De a cada quinta-feira, sempre às 8 horas da noite, no nosso bate-horário, bate-encontro. A gente trazer um tema aqui para ajudar no teu desenvolvimento pessoal, profissional, da tua carreira. Então, sejam muito bem-vindos, né? Nosso tema de hoje já tá aqui, deixa eu só fixar, né? O nosso tema de hoje, fixar comentário, prontinho, são hábitos que geram resultados. Construção dos nossos hábitos para gerar resultados na nossa vida, né? Afinal de contas, a gente o tempo inteiro se comporta. Nossa vida é feita dos nossos comportamentos. Aqueles que a gente age de maneira consciente e os comportamentos que já são hábitos, que são padrões que a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente já fez ou está fazendo. Então, quantas vezes, inclusive no nosso dia a dia, a gente tá ali no piloto automático. A gente agora tá voltando, né, para a realidade de sair aí do isolamento social. E talvez agora, porque a gente passou aí uns 3 meses isolados, a gente tá saindo na rua mais consciente do sinal de trânsito, consciente do caminho que a gente tá fazendo para ir pro trabalho, para ir para algum lugar, porque a gente ficou bastante tempo fechado em casa. É o que a gente aqui carinhosamente chama, né, de olhar estrangeiro. Quando a gente tá fazendo uma viagem, quando a gente está em um lugar novo, a gente está com o olhar para os mínimos detalhes. A gente está observando o chão, as placas, as folhas, né? Aquele olhar atento. Que talvez nesse nosso cenário agora de voltar para a realidade, né? Esteja fazendo a gente perceber coisas que a gente não percebia antes no nosso dia a dia. Porque de praxe na nossa realidade, né, cotidiana, quando a gente tá no piloto automático, muitas vezes a gente sair de casa, chegar no trabalho e nem prestar atenção se a gente ficou no sinal parado, se o sinal tava verde, que caminho a gente fez, porque aquilo já é algo que é introjetado dentro de nós. E assim são com os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos nada mais são do que aqueles comportamentos que a gente já tem introjetado dentro de nós, que a gente faz muitas vezes sem nem perceber, sem nem questionar. E esses hábitos, eles podem ser prejudiciais ou prósperos. Na nossa vida, se a gente parar para pensar, a gente vai encontrar os nossos hábitos que são prósperos, que nos fazem, a mãozinha linda do Miguel, a amiga aqui, ó, mamando. Os nossos hábitos, né, que são aqueles que a gente quer continuar, que muitas vezes exige da gente, inclusive esforço pra gente realizar, porque é um hábito que a gente quer construir. E aí, inclusive, eu aproveito pra comentar aqui que o João fez uma live essa terça-feira no Instagram dele, e tá lá salva, sobre como mudar os hábitos. É diferente do tema da gente aqui hoje. Então, se você não viu essa live, vale a pena. É o que eu tava comentando, né? Muitas vezes a gente quer construir hábitos prósperos, porque a gente sabe que se a gente tiver esse hábito de praticar uma atividade física, né, o hábito de dormir mais cedo, enfim, vai nos fazer bem. E a gente faz esse esforço de construir um hábito que seja próspero para nós. Quando também a gente tem hábitos, que são hábitos que a gente trouxe da nossa criação, da nossa infância, da nossa forma de fazer, que a gente não precisa de esforço nenhum, porque ele já tá aqui, é nosso, é natural, né? Mas que também são prósperos, que contribuem para que a gente alcance os nossos resultados, para que a gente seja a pessoa que a gente deseja, né? Então, esses são os hábitos. Exigindo da gente um esforço ou de forma natural, ele tá aqui no nosso dia a dia, tá presente nos nossos comportamentos, é percebido por nós e é percebido pelo meio externo, pelas pessoas que a gente convive. Mas também, a gente está falando aqui de hábitos prósperos,
Existem os hábitos prejudiciais, né? Os hábitos que atrapalham a nossa vida, os hábitos que atrapalham os nossos resultados, as nossas relações, né? Que muitas vezes a gente é consciente deles, mas tem dificuldade de mudar, de tirar, ou às vezes a gente não percebe. São coisas naturais do nosso se comportar, né? E a gente não percebe. Aí, em algumas situações, vem uma pessoa de fora, vem uma situação desagradável que nos mostra que esse hábito não estava nos fazendo bem. E aí a gente ganha consciência e assim a gente vai dia após dia, né, Lani? Ô, Lani, coisa boa ter você aqui. Lani foi nossa aluna, né, do Home Office em Ação. E que bom ter você aqui. Então, gente, hoje a nossa conversa aqui, eu gostaria muito que vocês participassem, né? Trouxessem aí um pouquinho da realidade de vocês, mas é compartilhar com vocês a construção, né, de hábitos, de coisas que comprovadamente contribuem para o nosso resultado. Então, para além do que já é natural nosso, né, do que a gente já tem introjetado dentro dos nossos comportamentos e atitudes, é a gente refletir em alguns comportamentos aqui, em alguns hábitos que provavelmente a gente já sabe que contribui. Seja bem-vinda, Jailma, mamãe do ano também. Mas talvez também conversar aqui sobre alguns hábitos que a gente não percebe, que pode fazer toda a diferença no nosso resultado. E quando eu me refiro a resultado, sim, eu estou trazendo para a ideia de resultado organizacional, para resultado de carreira, mas na realidade, além desse foco, é para os nossos resultados de forma sistêmica, para os nossos resultados na nossa vida, nas nossas relações. Então, muito bem, vamos lá, né? O primeiro hábito, gente, que aí é pra vida, né? E que eu trouxe exatamente como a fala dele, porque pra mim fez total sentido, vou compartilhar aqui com vocês, seja um caçador de bênçãos, né? Essa foi uma frase, na verdade, essa ideia de ser um caçador de bênçãos foi trazida aqui na nossa live do Momento Rap, acho que há umas 3 semanas atrás, com o Tarcísio Filho, né, que é CEO do grupo CD Max. E essa frase, ela tá reverberando em mim até agora. Porque, de fato, né, nós temos a escolha se nós vamos ser caçadores de bênçãos ou caçadores de faltas, né? Na nossa vida, a gente lida com vários tipos de situações e dependendo da maneira como o nosso mindset ele tá voltado, a gente vai enxergar coisas boas e coisas ruins, o que falta ou o que nós temos para agradecer. E na realidade, por que eu fiz questão de colocar esse hábito aqui? Inclusive, gostou, Vitor, da parede rosa? Ó, dica, gente, isso aqui é um tecido. Nós compramos tecidos coloridos para colocar aqui e a gente ter fundos diferentes, né? Buscando aqui a inovação. Um hábito, inclusive, importante, né? O da criatividade, de buscar inovar. Mas voltando aqui para o foco, né, em sermos caçadores de bênçãos. O que acontece? Nós, seres humanos, nós fomos programados desde a nossa hereditariedade, dos nossos ancestrais, a olhar para a falta. Por uma questão, inclusive, de autopreservação. Se a gente olhar lá para a época das cavernas, né, o homem, para sobreviver, ele tinha que estar atento, ele tinha que estar focado no risco, ele tinha que estar o tempo inteiro na defensiva por uma questão de autopreservação. Então, o nosso mindset, a nossa mentalidade, ela naturalmente está mais voltada para que a gente olhe para os problemas, para o que falta e muitas vezes, inclusive, na maioria das vezes, para o ambiente externo, né? Para o que está faltando ao redor, para o que está ruim ao redor. Então, muitas vezes, um hábito que nos prejudica e que já é natural nosso é esse. É no nosso trabalho a gente tá reclamando, a gente olhar para o que não tá bom, é a gente olhar para o mercado e não enxergar as oportunidades, é a gente olhar mais para a concorrência, né, e para os desafios, para os problemas do que para as oportunidades. É em casa, no nosso relacionamento, a gente se incomodar com a toalha fora do lugar, principalmente agora, né? A gente convivendo todos esses dias em casa com as pessoas sem válvula de escape. Então é natural de nós, seres humanos, olharmos para o que falta. E aí, essa ideia de trazer sejamos caçadores de bênçãos é nos dizer que, de fato, esse foco, ele pode ser trabalhado em nós. Para que a gente seja caçador de bênçãos, exige de nós,
dedicação, vai exigir da gente empenho, vai exigir que a gente de fato queira e esteja ali buscando as bênçãos, né? Não é algo que vai ser natural, porque como eu comentava, o natural da gente é olhar para a falta, mas faz toda a diferença quando a gente coloca o nosso mindset para focar nas bênçãos, no que a gente tem para agradecer. Sabe por quê? Porque basicamente tudo que a gente foca expande. Quem de vocês, coloca eu aí, já pensou em trocar de carro? Eu queria o meu primeiro carro quando eu tinha 18 anos. Eu queria um carro vermelho, né? E aí, todas as vezes que eu saía de casa, na rua, eu via o carro vermelho. Em todo canto, eu via o carro vermelho. Ou então, quando a gente engravida, né? Eu, quando engravidei, todo canto que eu olhava, meu Deus do céu, só tinha grávida na minha frente. Por quê? Porque tudo que a gente foca expande. Quando a gente foca a nossa atenção em alguma coisa, é muito mais fácil que a gente perceba no ambiente isso. Então, esse primeiro hábito para mudar os nossos resultados, Fábia, seja bem-vinda, é a gente trabalhar a nossa mente para olhar o que a gente tem a agradecer, para olhar as oportunidades, para olhar o que a gente tem de bom, porque quanto mais a gente trabalhar a nossa mente para isso, mais a gente vai conseguir de fato estar bem com nós mesmos, estar bem com o meio, ter atitudes que agregam esse meio para o que não tá legal, ter uma mentalidade de vir contribuir. Se a gente foca só nos problemas, se a gente foca no que falta, a gente vai estar atraindo essa energia e a probabilidade da gente não conseguir encontrar alternativas e melhorar o nosso resultado é muito maior. Então, primeira grande dica, né? Primeiro grande hábito que exige de nós esforço, mas que pode fazer toda a diferença nos nossos resultados, é nos tornarmos caçadores de bênçãos. E como é que a gente pode fazer isso, né? De que maneira nós podemos fazer isso? Bom, aí é simples e ao mesmo tempo desafiador. É a gente colocar exercícios no nosso dia a dia. Por exemplo, que eu tenho feito aqui diariamente, principalmente nesse momento da pandemia. Em outros momentos eu fazia até de vez em quando. Eu vou estar aqui pra pegar o Miguel. Tá quase, Miguel. Ou tá quase, João. Mas uma coisa que eu fazia assim de vez em quando, e agora, desde a pandemia, eu faço todas as noites, na hora de dormir. Eu e o João viramos um pro outro e a gente pergunta, né? 3 razões por quais valeram a pena viver o dia de hoje. O que a gente tem a agradecer no dia de hoje. Esse é um exercício simples, mas que faz a gente trabalhar a nossa mentalidade para olhar para as bênçãos. Porque aqui, pelo menos na nossa rotina, é muito fácil chegar no final do dia e reclamar, né? A nossa mentalidade está voltada para isso. Mas quando a gente faz esse simples exercício de parar e pensar e compartilhar com o outro, inclusive, pelo que a gente tem a agradecer, a gente trabalha a nossa mente, inclusive, para naquele momento do horário de dormir, relaxar e preparar o nosso sono, inclusive, com uma mentalidade próspera, voltado para as coisas que a gente tem a agradecer. Eu acredito que ele finalizou. Então, com licença, gente, deixa eu só entregar aqui. Deixa o Miguel dar um oizinho. Oi, pessoal. Eu tô cheio de tetê. Eu vou dormir agora. Pronto. Então, Roberta, tia Beta, seja bem-vinda. Então, vamos dar continuidade. Então, o primeiro hábito, que aí é uma construção, depende realmente do nosso esforço e da nossa continuidade, tá, gente? Isso é constância. Pra gente construir um hábito, né? Inclusive, mais uma vez, quem não assistiu a live do João, tá lá salva, né? De mudança de hábitos. Mas pra gente construir um hábito, a gente precisa de constância. A gente precisa repetidamente fazer aquilo. É assim com a atividade física e é assim também com hábitos mentais, né? Com a programação da nossa mente para ser uma mente mais voltada para a prosperidade. Então, todos os dias fazer isso, escrever, seja você consigo mesmo, né? Ou com o outro, com o teu parceiro, mas buscar nessas situações, enxergar o que tem de bom faz toda a diferença. Assim também durante o teu dia. Quando você acabou de sair de uma reunião, acabou de resolver um problema, para tudo, um minutinho aqui. O que foi bom? Pelo que eu tenho que agradecer, né? O que eu extraio de aprendizado, que seja. Isso vai trabalhando o nosso mindset para sermos caçadores de bênçãos, né?
Flávia tá dizendo, disciplina até pra ser feliz. Frase mais certa que já li um livro. Pra mim, Flávia, a disciplina liberta, né? Às vezes a gente pensa que a disciplina ela é uma coisa ruim que aprisiona, quando na realidade ela liberta, porque nos dá a condição da gente ser quem de fato a gente quer ser, né? Conectado com a nossa essência. Então, pegaram aí dica 1, nos esforcemos para sermos caçadores de bênçãos. Dica 2, gente, outro hábito que faz toda a diferença se a gente quer aumentar os nossos resultados, se a gente quer ser mais eficaz no nosso trabalho, na nossa carreira, é cuidar do nosso corpo. E aqui, quando eu tô falando de cuidar do nosso corpo, eu tô falando mesmo como morada, né? Como carcaça, que nos dá a condição para que a gente possa pensar, para que a gente possa ter disposição, para que a gente possa ter energia para fazer o que a gente tem que fazer, o que é importante. É totalmente, absurdamente a diferença quando a gente tá sedentário, porque o nível de cansaço, ele é maior. E aí, até uma dica importante, estar alerta se a gente tá cansado ou se a gente está com preguiça. Porque o cansaço, o nosso corpo físico, ele sente. Mas normalmente, quando a gente descansa, quando a gente dorme, quando a gente recupera o nosso sono, a gente descansa. Agora, se você dorme, se você tem recupera o teu corpo e continua com a sensação de cansaço, avalia se é cansaço ou se é preguiça. Porque, de fato, a preguiça, ela é um hábito prejudicial que muitas vezes, né, nos acomete e que atrapalha muito os nossos resultados. Por isso, colocar o nosso corpo em movimento faz toda a diferença, porque gera de fato tanto a questão hormonal como a mentalidade de que eu tô me cuidando. E você vai fazer uma atividade física, você coloca uma música, você se conecta, você se desafia, né? Você sente a sensação de que você foi lá e que você conseguiu realizar, e isso realmente faz toda a diferença. Agora mesmo, nesse período da pandemia, né, depois do nascimento do Miguel, eu fiquei completamente parada, sem fazer atividade física. Até paguei, inclusive, uma fisioterapeuta pós-parto para passar os exercícios, né, da barriga para diástase, e não fiz esses exercícios. Não priorizei. E isso tava me atrapalhando muito, né? Eu tava me sentindo muito cansada. Nossa, eu tenho que cuidar do bebê, cuidar da casa, trabalhar. E aí eu tô participando de um grupo, né, agora, que é o Carpe Diem, um desafio de 21 dias, onde a gente todos os dias faz atividade física, recebe um vídeo, né, para cuidar da nossa mente, pra gente nutrir a nossa mentalidade, e tá fazendo uma diferença absurda no meu desempenho, no meu humor, na minha relação aqui, na minha produtividade, porque o fato simplesmente de colocar o meu corpo em movimento tá me trazendo autoestima, tá me trazendo condições mesmo, energia para estar com o Miguel, para brincar, e isso faz toda a diferença. Então, se a gente entender o nosso corpo, né, não só como a questão da vaidade, mas como a nossa morada que nos dá a condição, né, a energia para que a gente possa realizar as coisas, faz todo sentido quando a gente coloca isso como prioridade, como um hábito, que aí precisa ter a constância para de fato nos dar a condição da gente reverberar isso nos nossos resultados. Então, segunda dica de ouro, colocar na nossa agenda, né, colocar dentro das nossas prioridades esse cuidado, que aí é muito pessoal, né, para cada um, é o que faz sentido para você. É alongamento, é yoga, é musculação, é em casa, a gente ainda tá na realidade de casa, colocar um vídeo e fazer um aeróbico, é tentar participar de grupos, né, mesmo que seja com as amigas aqui, vamos nos juntar, as pessoas que querem o mesmo objetivo, porque de fato encoraja e ajuda muito naquele momento que bate a preguiça, porque é natural você ter essa rede que te apoia para ir lá e realmente cuidar de você. Miri, seja bem-vinda. Então vamos à nossa dica 3, que tá um pouco, inclusive, relacionada com o hábito de cuidar do nosso corpo. E aqui, gente, é cuidar da nossa aparência. Quando eu falo de aparência, eu falo da nossa autoimagem. Porque quando a gente está num ambiente profissional, quando a gente se expõe, inclusive aqui nas redes sociais, seja
aqui no Instagram da Rap, seja no meu pessoal que é aberto, ou seja no meu privado que eu tenho ali os meus amigos e tudo, mas a gente tá se expondo. E cuidar da nossa aparência é muito importante, por várias razões. Primeiro, porque é o que a gente transmite pro outro. Quando o outro nos olha, a gente é uma vitrine e ele enxerga muitas coisas de nós. Então, se a gente tá se cuidando, se a gente tá se priorizando nesse sentido, nós transmitimos para o outro essa energia. Além de que é um exercício de autocuidado. Quando eu cuido da minha aparência, quando eu me cuido, eu me empodero, eu me sinto mais autoconfiante para poder me expor, para poder ir em uma reunião aparecer ou falar. Por quê? Porque o nosso cuidado com nós mesmos, né, com a nossa aparência, faz toda a diferença. E quando eu falo de aparência, eu falo também de postura. Cuidar da nossa postura. Porque quando a gente tá aqui, ó, com uma postura, né, ruim, com os ombros para dentro, a gente também transmite para os outros cansaço, a gente transmite falta de energia, insegurança. Então, trabalhar a nossa postura, tanto é uma questão ergonômica, como uma questão realmente de me apropriar do que eu vou fazer, do que eu vou realizar. E a gente esses dias em casa, né, diz aqui, quem ainda tá trabalhando em home office, é o meu caso. A gente tá voltando, a gente tá retomando, mas isso aqui é um cuidado que faz toda a diferença. Nesse período de home office, a gente tá trabalhando em casa. E muitas vezes não vai dizer que não acontece contigo não, porque pelo menos acontece aqui comigo. O que a gente faz? A gente coloca a blusa, né, de trabalho, mas aqui eu tô de short em casa, tô descalça em casa. E essa confusão de a minha casa é o meu ambiente de trabalho também tem que ser algo que a gente tem que estar muito atento para a forma como a gente vai aparecer aqui. Porque agora a gente tem feito, me rindo aí, mas é verdade, a gente tem feito várias reuniões, né, online, onde a gente tá aqui com a câmerazinha aberta, e se a gente não tiver o cuidado de se preparar para essa reunião, de vir aqui, de se arrumar, de passar uma maquiagem mínima que seja, mas tá aqui, de cuidar, né, do fundo, avisar pra família para que ela não fique passando aqui atrás. Se a gente não tiver esse cuidado, né, a gente transparece isso para outra pessoa. Então aqui tanto nesse momento que a gente tá agora, seja em home office, pra gente, opa, se eu não tava pensando nisso, peraí, deixa eu voltar aqui e me reconectar, né, que eu preciso me cuidar, e isso tem total relação com os nossos resultados, porque no momento que eu me preparo, que eu me visto, né, com a roupa de trabalho para estudar em casa, até a criança, né, se a gente coloca a fardinha dela para ela assistir aula online em casa, a gente se apropria desse papel e a gente vai vir realmente muito mais concentrado, voltado para realizar o que a gente precisa fazer. Então isso impacta no nosso resultado. E quando a gente fala da nossa relação com o outro, a gente também transmite para ele o respeito, o cuidado de que a gente se preparou para esse momento, para estar aqui com ele, né, dando o nosso melhor na nossa versão, no nosso trabalho e na nossa aparência. Então aqui é esse lembrete, né, cuidarmos da nossa aparência e da nossa postura, porque isso impacta sim nos nossos resultados. Deixa eu ver aqui, Roberta dizendo, o cuidado é fundamental, Flávia dizendo que se arrumar realmente motiva muito. Se caracterizar para receber essa energia, esse papel, é exatamente isso, Vitor. Uma coisa, né, gente, que aí tem tudo a ver com aquele hábito de ser um caçador de bênçãos, né? Por exemplo, pessoalmente falando, dividindo com vocês, eu saí há pouco tempo de um pós-parto, quer dizer, eu estou num pós-parto, né? E eu não posso nesse momento alisar o meu cabelo, eu tô tendo muita queda de cabelo, que é natural da amamentação, né? Eu estou com o peso acima, e aí se nós formos caçadores de faltas, é muito fácil eu chegar aqui e dizer, meu Deus do céu, e acontece, né? Eu me lembro já aqui de uma reunião muito íntima, eu chegando e dizendo, gente, pelo amor de Deus, olha o meu cabelo. Mas se a gente de fato olhar no espelho e disser, eu vou me cuidar, eu vou me arrumar, não dá não pra alisar, não dá pra cortar, não dá pra fazer nada, eu tô ainda aqui em casa, né, enclausurada, não tô saindo, mas eu vou minimamente fazer o que eu posso. Eu vou buscar fazer hidratação aqui dentro, eu descobri que eu podia fazer banho de lua, então eu vou fazer o meu banho de lua, eu vou me cuidar, porque cuidar da minha autoestima vai me fazer, de fato, me apropriar de mim e conseguir ser melhor pra mim, pros meus resultados e pros outros. Então, dica 3, cuidar com o que a gente tem à mão hoje, com o que está disponível pra gente da nossa aparência, porque isso vai impactar nos nossos resultados.
Vamos à dica 4, né? Saia da zona de conforto. Isso aqui é algo que não tem nem muito o que a gente discutir. É uma realidade do momento que a gente está vivendo. Deixa eu só me sinalizar com relação ao nosso tempo, mas tá ótimo. Gente, nós estamos numa nova realidade. A gente falava de mundo VUCA, a gente falava de mudanças, né, que estavam chegando, que impactavam alguns ramos de atuação, e aí a gente tinha pessoas que estavam enxergando isso e se preparando, pessoas que viam que tinha alguma coisa acontecendo de mudança, novos mercados, novos concorrentes, né, economia do compartilhamento, e tinham outras pessoas que estavam ainda vivendo na sua bolha. O momento que a gente está vivendo hoje, a pandemia, os impactos que a gente teve nas empresas, na nossa carreira, na nossa convivência, nos obrigou a sair da zona de conforto. Então, esse hábito é um hábito, na verdade, de você trabalhar a tua relação com o novo. Né? É entender que sair da zona de conforto não é mais uma questão de escolha, é uma necessidade se você quer ter resultados diferentes, se você quer prosperar, se você quer crescer na sua carreira, porque é uma condição do cenário atual. Se a gente continuar fazendo as coisas que a gente fazia, a maneira da gente trabalhar de antes, a gente vai ser ou substituído ou a gente não vai conseguir crescer como a gente deveria, porque esse ciclo ele vai se fechando. O consumidor ele mudou, nós mudamos enquanto consumidores agora. A gente está muito mais exigente, a gente está construindo outros hábitos na nossa vida. Enquanto profissionais que, independente se a gente trabalha com serviço, com produto, se a gente é interno e não tem relação com o cliente, se a gente é da ponta e a gente se relaciona com ele, a gente precisa entender que a nossa forma de fazer ela tem que mudar. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E quando a gente trabalha o nosso mindset para entender que o novo, ele pode agregar, que o novo pode fazer a gente extrair aprendizados, porque o que a gente perde se a gente se colocar no novo? O que no máximo a gente pode perder? Não dá certo. O máximo que pode acontecer se a gente fizer uma coisa nova é extrair o aprendizado de que aquilo não foi legal. Mas até se não der certo, a gente consegue, se tiver um mindset de caçar bênçãos, né, de extrair os aprendizados dali e aí nos preparar mais, conseguir realmente melhorar a nossa forma de fazer. Mas a gente só vai conseguir aprender essas novas maneiras se a gente sair da zona de conforto. E aqui tem a ver com o nosso trabalho, com os desafios, com o fato da gente se pronunciar para trazer ideias, né? Com a forma da gente fazer, se eu estou disposto ou não aqui no meu íntimo a usar tecnologia, se eu sou da agenda de papel e eu estou buscando ferramentas que podem me ajudar aqui. Então, é de uma maneira geral o que você se dispõe a fazer de novo. Isso, inclusive, a gente aqui tinha uma super crença, várias pessoas, de que aula online, de que treinamento online não gerava resultado, de que a gente precisava do presencial. E sair da zona de conforto é entender que eu posso aproveitar oportunidades fazendo as coisas diferentes. Estamos aqui nós, nesse horário, né, 8 horas da noite, numa quinta-feira, aqui conversando, discutindo, aprendendo, assim como em várias outras situações. Por quê? Porque a gente se disponibilizou ao novo. Eu, aqui em fazer, essa é a minha primeira live sozinha, né? Eu já tinha feito lives compartilhadas com outras pessoas. É desafiador? Óbvio que sim, né? Tô eu aqui me desafiando, saindo da zona de conforto, buscando uma maneira de aprender aqui como é que eu posso colocar um fundo melhor, como é que eu posso colocar slide em live aqui do Instagram, como é que eu coloco filtro. É sair da zona de conforto. E a gente vai bater cabeça, a gente vai errar, a gente vai falhar. Hoje, por exemplo, eu não me organizei direito com o Miguel e eu precisei começar a live amamentando. É um desafio. Mas cada situação dessa que a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente se coloca disponível para fazer e aprender, a gente engrandece, a gente evolui, a gente extrai aprendizados e a gente eleva, inclusive, a nossa autoestima por conseguir ter vencido um novo desafio. Então, quarta dica, né? 4 hábitos que faz toda a diferença para os nossos resultados é começar a trabalhar a nossa mentalidade para, de fato, estar aberto ao novo, a sair da nossa zona de conforto em todos os sentidos. Oi, Adi, seja bem-vinda! Vamos ao nosso 5º hábito, né? Pergunte e foque na solução. Mais uma vez, isso aqui é um hábito
de construção. Ele não é uma coisa natural, e aí eu tô generalizando, falando do ser humano, realmente, porque nós fomos forjados, né? Assim como eu comentei lá de sermos caçadores de falta, né? Transgeracional, assim também a questão das perguntas, nós somos forjados a dar respostas, né? Como enquanto líderes, enquanto profissionais, na nossa relação, alguém pergunta e a gente dá a resposta. Nós somos construídos dessa maneira. E mudar a nossa atuação para a gente fazer perguntas e não dar respostas para os outros é algo que exige da gente estar atento, sair realmente do piloto automático, tá buscando entender que se eu estiver ali no automático, eu vou dar uma resposta e pronto. E por que fazer perguntas e focar na solução faz toda a diferença para o resultado, né? Porque, gente, quando a gente foca no porquê, a gente encontra outras alternativas, outras formas de fazer. Isso impacta completamente no nosso resultado. Se eu continuar fazendo as coisas como eu sempre fiz, eu terei os mesmos resultados. Se eu quero ampliar minha performance, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso constantemente estar olhando e me perguntando: a forma como eu estou fazendo é a melhor maneira? Por quê? O porquê que eu tô fazendo isso? Por que eu sempre faço dessa forma? Por que eu cheguei a esse resultado? Quanto mais nós fizermos para nós mesmos, aí fica a dica, é comigo e com o outro, né? Quanto mais eu fizer comigo essas perguntas do porquê esse resultado, por que eu tô fazendo dessa maneira, mais eu vou conseguir encontrar alternativas, encontrar soluções. Eu saio do piloto automático e eu encontro outras possibilidades. E assim também para com os outros. Seja você um líder ou não, se você tá aqui construindo alguma coisa e você traz para a pessoa o foco na solução, fazendo ela encontrar as próprias respostas, você está desenvolvendo ela e você tem outra cabeça pensante junto com você. Então, quando você, enquanto líder, um colaborador vem e te faz uma pergunta: chefe, como é que eu faço isso? Não dê a resposta de imediato, faça essa pessoa pensar. Porque no momento que a gente pensa, a gente encontra soluções alternativas, a gente aciona a nossa criatividade e a gente tem resultados diferentes. Então, fazer perguntas, né? Perguntar para as pessoas e focar na solução faz toda a diferença. Ok? Deixa eu ver aqui comentários, né? Aqui o Vitor falando de sair da zona de conforto, né? Quer dizer que você precisa lidar com as imprevisibilidades. Perfeitamente. E é muito natural, né, Vitor, a gente querer continuar no que a gente conhece. A gente tá ali na nossa zona de conforto, na nossa bolha, no que a gente controla. Porque o incontrolável, a imprevisibilidade, ela ameaça, ela gera desconforto. Então, de fato, sair da zona de conforto é um hábito que a gente tem que estar ali, ó, massificando, batendo realmente, trabalhando a nossa mentalidade e comemorando, né? Eu acho que outra estratégia que faz toda a diferença é celebrar. Quando você tá consciente, você percebeu que você adotou uma coisa nova e que fez sentido, caramba, celebra, comemora, uau, venci, né? Consegui sair da zona de conforto e fazer algo diferente. Eu tô me lembrando aqui, a Mel tá online, né, do calendário do Google, Mel, né? A Mel usava um outro calendário, que era o do iPhone, e quando eu trouxe pra ela a ideia do calendário do Google, ela já tava completamente habituada, tava confortável. Lógico que ela vai preferir ficar no do iPhone, porque ali já tava tudo organizadinho, né? E aí é natural que no começo você diga: ai meu Deus, lá vou eu ter que sincronizar, ir pra outra coisa, mas quando ela passou a trabalhar com o calendário do Google, ela trouxe esse feedback, saiu da zona de conforto, saiu do piloto automático, ganhou a consciência de que a mudança fez todo sentido, porque ela pôde compartilhar a agenda com outros líderes, porque ela ganhou uma ampliação do resultado dela, ela conseguiu ser mais efetiva, conseguiu economizar tempo, conseguiu engajar as pessoas, e aí ela disse: caramba, né, valeu a pena, né, fazer essa mudança porque ela me trouxe bons frutos. Então, estar consciente dessas mudanças e do que ela traz para você te ajuda a manter esse hábito de sair da zona de conforto.
aqui a Mel tá falando agora sobre esse quinto hábito, né? Muitas vezes a resposta tá dentro da gente, só precisamos de uma afirmação do outro. Massa, Mel, exatamente. E a gente só vai ter a oportunidade se a gente se coloca como seres pensantes. A gente dá a oportunidade pro outro, você é uma líder, então você sabe que quando você faz perguntas pra tua equipe, você tá dando oportunidade pra ela ser protagonista, né? Para as meninas protagonizarem, para elas pensarem, para elas trazerem ideias. Você tá afirmando o potencial delas, então isso é um ato de prosperidade. Quando você, de fato, pergunta e faz o outro pensar e ele traz algo agregador, você tá se desenvolvendo e desenvolvendo as pessoas que estão ao teu redor. Da mesma maneira, quando você se pergunta e você diz, caramba, era isso, eu encontrei outra solução, isso aqui foi uma tomada de consciência, caiu a minha ficha do porquê eu tava agindo dessa forma, você se apropria disso. Então, muitas vezes, a única coisa que a gente precisa é dessa afirmação. E aí ela vai vir nessa construção. Porque quando a gente começa a fazer perguntas, a gente ensina pelo exemplo. A gente também faz com que as outras pessoas comecem a atentar para isso. E aí é um efeito cascata, né? Muito bem, a Mel tá comentando aqui, agora eu tenho 8 agendas, me superou, eu tenho 5, 8 agendas do Google, já fica aqui a dica, pessoal, essa agenda do Google ela é muito massa para você se organizar e para poder trabalhar em equipe. Vamos para o nosso 6º hábito, né? Comece e termine. Isso aqui, gente, é também mais um hábito de construção que a gente tem que estar ali atento para construir, porque na maioria das vezes, nós, seres humanos, e eu não tô falando só de nós mulheres, né, que a gente ainda se vangloria disso. Diz que nós mulheres, a gente é polvo, né, que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, e a gente se orgulha disso, né, de dizer que, uau, dou conta de fazer várias coisas. Mas nós, seres humanos, a gente tem o hábito natural de fazer várias coisas, de iniciar e de não terminar, e isso prejudica muito os nossos resultados. Porque para e pensa numa coisa muito simples, isso não é nem questão de tempo, é de energia e foco. Se eu tô aqui focada em alguma coisa e eu desfoco para fazer outra e eu paro para iniciar outra coisa, eu vou ter que pensar, me concentrar e realizar isso. Quando eu for voltar para fazer o que eu tava fazendo, eu vou perder tempo e energia pra... Peraí, onde foi que eu parei? O que eu tava fazendo? Como é que era? Então, minimamente, a gente já tá aí perdendo tempo e a nossa energia em voltar e focar naquilo que a gente tava realizando. Então, um hábito de ouro pra gente que quer aumentar os nossos resultados é nos organizarmos para que a gente consiga, de fato, começar e terminar. Uma coisa de cada vez, né? Isso não significa que agora eu vou ficar aqui lenta, né? Porque a gente tem a ideia errada de que fazer várias coisas ao mesmo tempo significa que eu sou ágil, né? Rápido. Não, isso é uma questão de organização. Exige da gente que a gente construa a nossa agenda, que a gente pense, né? Vou começar o dia, peraí, deixa eu pensar e planejar o que é que eu vou realizar para que, de fato, eu diga, agora eu vou me organizar para fazer essa análise de resultado, eu vou analisar esse relatório, eu vou preparar essa apresentação, eu vou focar nessa reunião e aí eu vou sinalizar as pessoas que trabalham comigo para dizer, ó, nesse momento eu estou focada nisso. E eu, de fato, poder ter o meu tempo para me desenvolver ou para fazer o que eu estou fazendo. Então, isso exige, né? Sejam bem-vindos, Joí, coisa boa, né? O que a Roberta colocou. A organização é tudo. Simone tá dizendo, tenho muita dificuldade de começar e terminar. Aí, Simone, é natural, que bom que você já reconhece isso, porque a primeira coisa pra gente mudar um hábito é a gente ganhar consciência dele. É a gente perceber. Se isso já é uma coisa que você percebe, já tomou a consciência, agora busca, assiste lá a live do João, que eu não vou entrar aqui, nós não temos tempo pra isso, pra ver como é que eu construo novos hábitos, né? Como é que eu mudo os meus hábitos, mas uma premissa básica é, começa a se organizar, a planejar o que você vai fazer, a de fato começar o dia e dizer o que eu tenho pra hoje, o que eu tenho pra realizar. Pegar uma agenda, ter ferramentas que vão te ajudar na tua organização para você focar, iniciar e começar, né? Tem aplicativos como o Pomodoro que marca o tempo, e particularmente para mim não funciona, mas não significa que o que funciona para mim vai funcionar para você e vice-versa. Então vale sair da zona de conforto, experimentar, né, ferramentas, o que pode de fato te ajudar a começar e terminar, porque isso vai fazer toda a diferença nos teus resultados. Bom,
Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Maricela comentando, né? O desafio é escolher uma coisa de cada vez. É isso, quanto mais a gente ganhar consciência do que a gente tem pra fazer, então, exercício rápido do dia. O que é que eu tenho pra fazer hoje? O que é essencial pra fazer hoje? A Maricela acabou de colocar, que é imprescindível, que eu vou priorizar pra poder realizar e aprender a dizer não, né? Conseguir entender que a gente não vai dar conta do mundo, que esse não é para o outro, mas às vezes pra gente também, quando a gente vai conseguir avaliar e dizer isso aqui, eu posso delegar, eu posso deixar pra depois, mas isso é essencial a fazer. E aí ter a disciplina, que é uma construção de começar e realizar. E mais uma vez, sempre que você conseguir isso, né, se reconhecer, comemorar e estar atenta de que, uau, consegui, caramba, nunca na minha vida eu tinha conseguido iniciar e terminar uma coisa, consegui. O que é que isso me gerou? Que ganhos eu tive? Se você buscar essas respostas, né, fizer as perguntas pra você, mais consciente você vai estar de que aquilo foi bom e alimentar esse hábito, né? Vamos ao nosso sétimo hábito que faz toda a diferença. Combata a fofoca e aprenda com os outros. Aqui, na verdade, gente, é um 2 em 1, né? Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes a gente não percebe, mas inclusive porque a gente foca na falta ou no problema, a gente muitas vezes se deixa levar pela fofoca, pelas conversas que não agregam. E aquilo ali não vai levar a gente nem a pessoa para canto nenhum. Então, quando a gente age de maneira a combater isso, a não nutrir, com todo respeito e delicadeza, né, sair dessas situações, mais a gente vai conseguir estar trabalhando a nossa mentalidade para o que vai agregar. Se eu perco meu tempo alimentando fofoca, participando disso, reclamando das coisas, né, com esse grupo de pessoas que tem esse tipo de atitude, mais eu vou estar com a minha mentalidade não para o crescimento, né? Eu vou estar com a minha mentalidade para aquilo que não vai me levar para canto nenhum. Então, esteja consciente das pessoas com que você convive, com as conversas que você tem, afinal de contas, isso é para você e para o outro. Porque a gente pensa que não, mas a gente o tempo inteiro está sendo observado. Se eu sou alguém que levo fofoca, que levo reclamação, que tenho esse tipo de atitude, o outro também tá me percebendo. Então, como é que eu vou querer conseguir conquistar o respeito, inclusive dessas pessoas, crescer, às vezes tem uma oportunidade para crescer, né, uma oportunidade para eu ser promovido, e eu tô ali no mesmo nível de energia das pessoas, que elas vão olhar e vão dizer, cara, como é que eu vou querer ser, vou confiar nessa pessoa, vou fazer coisas diferentes, se ela tava aqui junto comigo na mesma energia, no mesmo tipo de reclamação. Então isso é uma coisa que a gente às vezes não percebe, tá no piloto automático, mas mina, atrapalha os nossos resultados, atrapalha a nossa carreira. Então, atenção sobre o que você tá conversando, atenção sobre o que você tá falando, né? Me lembro quando eu fui entrar na faculdade, lá com 17 anos, né, que a minha mãe me disse, Luana, esquece todo o teu histórico, esquece a tua vida daqui pra trás. Ensino médio já era, passou, o que tava ali ficou. A tua vida profissional, ela vai começar agora. Então, entenda que você é uma estudante profissional. Você não é uma estudante, né? A sua profissão é ser estudante. Então, tenha muito cuidado com as relações, com o que você vai fazer, porque os teus colegas de faculdade, no futuro, vão ser os teus colegas de carreira. E são eles que vão poder te indicar, são eles que vão poder abrir portas ou não, são os professores também. Então, isso tem muito a ver com aquela história da aparência também, a forma como a gente age com os outros, o nosso comportamento, o que a gente coloca nas redes sociais, o que a gente está postando, isso tudo mostra muito de quem a gente é e também gera nesse meio percepções, interpretações, julgamentos e possibilidades ou não. As pessoas olham e vão dizer, poxa, fulano é uma pessoa que tem uma postura bacana, e a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente tá convivendo com essas pessoas, eu tô falando aqui no ambiente profissional, nessa empresa, nesse trabalho, mas a gente não sabe do dia de amanhã. Daqui a pouco eu não tô mais aqui, ou daqui a pouco eu cresci, e é esse meu colega que vai poder me indicar, ou ele cresceu, ele foi pra outro lugar, e a minha postura, realmente, de ser ética, de vir agregando, que vai possibilitar
com que eu floresça, né? Com que de fato a gente possa evoluir. E aí isso também tem a ver com os aprendizados sobre os outros. A gente vive num cenário, a gente sabe, principalmente aqui nutrido, né, pelas redes sociais, que a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Sempre a vida do outro é melhor. A gente expõe muito aqui nas redes sociais as coisas boas da nossa vida, o que a gente tá fazendo que é legal, mas nem sempre, ou a maioria das vezes, a gente não vai expor as nossas dificuldades. E aí, muitas vezes é natural a gente ter um hábito ruim, um hábito prejudicial de olhar para a realidade do outro, para a conquista, para a vida dele e ter inveja ou se diminuir, dizer, cara, eu nunca vou ser como fulano, né? Eu vejo fulano fazendo uma live com 300 pessoas, cara, tem 21 pessoas aqui na live da Rap, quer saber? Eu não vou nem mais fazer isso, porque... Sabe? Então, quantas vezes na nossa vida a gente não olha para o outro, olha para a vitória do outro, olha para os resultados e a gente ou inveja ou a gente se diminui. Ou a gente usa isso para cada vez mais entrar dentro da nossa própria carcaça e dizer, cara, isso não é para mim, ou eu não vou chegar lá. E aqui é uma questão de mentalidade também. Quando a gente trabalha a nossa mente para dizer... Ok, nós não controlamos o nosso pensamento, isso é uma realidade. Eu posso olhar para a realidade do outro e de imediato me vir algum sentimento desse, uma sensação, principalmente quando a gente conecta com o nosso perfil, né? Eu falo, o meu perfil, acho que tem uns 2 meses eu até comentei, fiz uma postagem falando de algo pessoal meu que era a minha insegurança. Eu sou, naturalmente, a minha natureza é insegura. E aí o que acontece? Naturalmente, isso pode acontecer frequentemente, isso acontece frequentemente, eu olho para a realidade do outro, eu vejo alguém fazendo algo muito massa e eu digo, cara, eu não sou tão bom. Eu não sou boa o suficiente para fazer isso. O que é que eu tô fazendo? É natural vir esse pensamento. E a gente muitas vezes não controla. Agora a gente controla o que a gente faz com esse pensamento. Então um hábito para elevar os nossos resultados, para fazer a diferença na nossa vida, é a gente de fato dizer, opa, peraí, eu não vou me afundar ou dizer que eu não vou conseguir porque fulano tá fazendo. Eu vou aprender com o que ele tá fazendo. Peraí, que massa, que coisa boa. Se ela tá fazendo e ela alcançou isso, significa que existe oportunidade para todo mundo. E significa que é possível. Se ela tá falando exatamente desse assunto e tem 300 pessoas interessadas, tem público. Que coisa boa. Então, peraí, o que eu posso aprender? O que é que eu posso admirar dessa pessoa? Como é que eu posso me inspirar e extrair para buscar fazer diferente, para buscar fazer melhor? Então, gente, isso é programação mental. É construir realmente um hábito que a gente olhe para os outros, olhe para os resultados, para a vida dele e a gente se inspire, emanando, inclusive, boas energias para ele. Porque o que a gente emana, o que a gente coloca, a gente retorna para nós. Então, focar a nossa mentalidade para a gente olhar para o que os outros estão fazendo e aprender e se inspirar vai fazer toda a diferença nos nossos resultados. Não tenho dúvidas disso. Chegando aqui no nosso último hábito, né, de hoje, que faz toda a diferença para os nossos resultados, eu falei dele durante toda a nossa conversa, né? Que é se analise e aprenda. Esteja o tempo inteiro em atenção. Saia do piloto automático. Para mim isso é uma das premissas, assim, né? Sair do piloto automático e buscar enxergar situações. Se eu tive esse pensamento olhando para os outros que não é um pensamento agregador, peraí, deixa eu parar e me analisar. Por que eu pensei assim? O que gerou? Da onde veio isso? O que é que eu posso fazer de diferente para mudar? Se eu acabei de entrar numa conversa porque eu tô chateada realmente com uma situação e tava ali alimentando fofoca e tudo, sabe? Naquela coisa, me percebi fazendo isso, não é esse o hábito que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero fazer. O que é que eu posso fazer pra já finalizar, pra tomar uma postura diferente com relação a isso, pra extrair os aprendizados? Me coloquei numa situação nova, ousei fazer diferente, que massa, o que eu posso extrair de aprendizado dessa situação? Então, quanto mais nós alimentarmos esse hábito, e aí, mais uma vez, lembrando, é constância. Quanto mais a gente alimentar esse hábito da gente se analisar, da gente estar o tempo inteiro se percebendo, fazendo os porquês pra gente, buscando os aprendizados, mais a gente vai conseguir melhoria contínua. E é essa melhoria contínua que vai fazer toda a diferença nos nossos resultados e na nossa carreira. Porque é uma coisa, até já pra
E finalizando, olhando aqui para o nosso tempo, saibam de uma coisa muito importante. Agora eu tô trazendo um pouco da propriedade de RH, né, de selecionadora, da minha experiência como selecionadora, né, de mentora de liderança. Nós não buscamos pessoas perfeitas, porque nós não seremos perfeitos. Se a gente tá o tempo inteiro aqui, ó, se chicoteando, porque eu não posso errar, eu não posso falhar, eu deveria estar fazendo as coisas, né? A gente tanto tá atrapalhando a nossa mentalidade, como a gente tá se colocando num lugar que não existe. Então, quando a gente se coloca numa posição de aprendiz, de melhoria contínua, levando este hábito para nossa vida, da gente se analisar, da gente aprender e da gente ter coragem de fazer os movimentos para sermos pessoas melhores, mas para nós nos faremos bem, como também para quem tá ao nosso redor, as pessoas enxergaram isso. Então tá tudo bem eu errar, tá tudo bem eu falhar, tá tudo bem eu deslizar, mas se eu tiver consciência disso e depois eu for lá e pedir desculpa e ser transparente para as pessoas, para demonstrar, buscar evoluir, isso vai fazer toda a diferença nas relações, isso vai fazer toda a diferença nos teus resultados, porque você tá plantando e não tenha dúvidas que você vai colher coisas prósperas. Então, no final das contas, eu trouxe hábitos aqui, né? Deixa eu colocar até o nosso círculozinho, né? 8 hábitos que são exercícios para nossa mente, para nossa postura, né? Seja da gente com a gente mesmo, seja da gente com os outros, para de fato a gente poder alcançar resultados diferentes. Isso vai depender muito, deixa eu descompartilhar. Lembrando que essa live vai ficar salva, gente, então depois não vai ficar os comentários, né? Quando salva não fica os comentários, então vocês podem vir printar, né, esses slides e depois se debruçar nisso, encaminhar para outras pessoas, né? Mas eu acho que a questão é muito essa. Mudar os hábitos da gente não é simples, não é fácil, mas é possível desde que a gente esteja consciente e buscando constância. Então, quanto mais verdadeiramente nós desejarmos e estarmos atentos a isso, mais a gente vai conseguir melhorar a nossa produtividade, o nosso resultado, a nossa eficácia, as nossas relações. Então, uma dica de ouro, né, aqui pra vocês printa, depois, né, vem aqui, printa esse slide, ou se você tomou nota, ótimo, ou se não, pega essas 8 dicas, coloca aqui de uma forma, escreve, coloca num quadro, aqui atrás eu tenho um quadro, por exemplo, enfim, coloca de uma maneira que você possa ver que esses hábitos, né, uma estratégia para a gente aderir, né, a novos hábitos, implementar novos hábitos na nossa vida, é a gente olhar para ele e lembrar, opa, quero focar nisso. Então, são 8 hábitozinhos que você pode colocar aqui na tela do seu computador, na frente do espelho, em um lugar que você possa acessar constantemente para lembrar. Poxa, peraí, opa, vim aqui, sair da zona de conforto. Tem uma coisa nova chegando, vai me fazer bem se eu sair da zona de conforto. Isso é um hábito que vai aumentar os meus resultados e me gerar prosperidade. Então, eu posso até ter resistência, mas eu vou aqui me colocar à disposição, porque eu acabei de me lembrar que isso faz a diferença. Cuidar do meu corpo, tá aqui. Não fiz nada hoje, peraí, eu vou pelo menos dar uma caminhadinha, porque eu sei que isso vai me fazer bem de alguma maneira. Ou seja, quanto mais você colocar, não adianta, né? Vir pra cá e aí depois esquecer, engavetar isso, porque a gente vai estar aqui no nosso dia a dia, e construção de hábito é uma coisa que exige que a gente olhe, que a gente martele, que a gente tenha disciplina, porque a disciplina, ela liberta, né? Então, de verdade, deixa eu ver quantos minutinhos faltam aqui, 7 minutinhos, deixa eu ver aqui os comentários de vocês, né, pra gente já poder ir encerrando. A Mel tá colocando aqui: o importante é buscar quem queira se desenvolver. Mel, você me lembrou de uma coisa muito importante, estar com pessoas que estão buscando esses mesmos hábitos, que estão buscando ser pessoas melhores, que estão buscando crescer, vai fazer toda a diferença. A gente pensa que não, mas aquela frase, ela é real. Você é a soma você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Eu e a Mel estamos participando do grupo Carpe Diem, né, de cuidado do corpo e da mente e da alma nesse momento. E saber que você está ali numa comunidade de pessoas com o mesmo objetivo, que estão ali
se ajudando, que estão compartilhando, faz toda a diferença para você se estimular, para você de fato elevar a sua atuação quando as coisas estiverem difíceis, você ter com quem partilhar. Então, de fato, buscar quem queira se desenvolver para conviver com essas pessoas, para estar mais próximo dela, te impacta naturalmente e vai te ajudar nos teus resultados. A Vivian foi minha coach, tá aqui comentando: a cada contato com você sempre muito aprendizado. Ô, Vivian, um beijo bem grande. Fiquei muito feliz de ver, né? Essa semana você entrou em contato comigo para falar dos teus resultados. Muito feliz por ver a tua evolução, por tudo que tu tá conquistando por aí. Deixa eu ver o que mais aqui de comentários. Tema muito bom. As redes sociais podem ajudar ou atrapalhar. Exatamente. Inclusive, uma atitude, né, que a gente pode ter para impactar nos nossos resultados é ter cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome. Se eu tô aqui só olhando coisa ruim, tragédia, informação, perdendo meu tempo com coisas que não vão me levar para canto nenhum, mas eu vou estar focando a minha mentalidade para isso. Mas se eu tô usando meu tempo para investir em mim, esses dias eu postei uma ideia de lazer construtivo, né? Que é o quê? É ter um tempo pra mim, um tempo pra fazer coisas que não é o tempo inteiro aqui só olhando conteúdo, só se desenvolvendo, não. É eu assistir um filme, fazer coisas, mas coisas que vão alimentar a minha alma, que vão me fazer bem, né? Assistir um filme que eu possa extrair um aprendizado que vai me agregar. Então, de fato ter cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome, porque isso vai introjetando em nós, e quanto mais a gente estiver, de fato, alimentando coisas boas na nossa vida, tendo acesso e contato com pessoas e com conteúdos prósperos, mais a gente vai conseguir viver e introjetar esses hábitos para nós, né? Então, já pra gente ir finalizando, Mel, amei, Lu, sempre incrível te ouvir. Flávio colocando: é muito bom também despertar algo em alguém que esteja desacreditado. Eu vou finalizar, Flávio, com essa tua fala. Eu acho que não tem coisa melhor, não tem nada que nutra mais a nossa alma do que a gente saber que uma pequena atitude nossa fez a diferença na vida do outro. Então, quando a gente busca ser melhor, quando a gente age com a gente mesmo, com respeito com nós mesmos e também com o outro, sendo luz, né, sendo instrumento para ajudar, para fazer ele acreditar nele, para poder fazer perguntas que ele encontre soluções, para poder ser um elemento que agregue, mas a gente vai conseguir de fato se conectar com a nossa essência e trazer realização para a nossa vida. Então, buscar esses hábitos não é só por nós, é por nós e para o nosso meio, porque a gente de fato pode fazer a diferença na nossa vida e de quem está ao nosso redor. Então, gente, vamos finalizando por aqui. Espero verdadeiramente que essa conversa, né, que o meu sair da minha zona de conforto tenha contribuído com vocês, né, tenha plantado sementinhas aí. Lembrando que aqui é um plantar, mas é o teu dia a dia, é a tua constância, é a tua busca, é o teu exercício diário de alimentar esses bons hábitos que vão fazer toda a diferença nos teus resultados e na tua vida. Então, fiquem com Deus. Um beijo grande pra vocês. Essa live vai ficar salva, tá? Então, se você não conseguiu assistir ela toda, chegou aqui no final, depois assiste de novo. Se você gostou, manda muitos coraçõezinhos aí, porque não sei se vocês sabem, mas quanto mais coraçõezinhos a gente manda, mais o Instagram leva, né, a live pras pessoas. Encaminha aqui, ó, tem o aviãozinho, encaminha para as pessoas que você acredita que podem assistir e contribuir com elas também. E aqui eu deixo a minha gratidão a vocês e o lembrete de que na próxima quinta nós temos novamente Momento Rap, né? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Na próxima semana vocês estarão aqui na condução da Flávia, né? Minha super amiga maravilhosa, que com certeza vai poder contribuir muito com vocês. Então fiquem atentos. E pra quem ainda não tá no nosso grupo do Telegram, gente, aqui no link da Rap, na bio da Rap, tem um link que você vai direto pro Telegram e lá a gente é um grupo, né, o Vida Rap, que a gente coloca sempre conteúdos, né, VIPs, conteúdos extras pra ajudar com o teu desenvolvimento. Então, um beijo bem grande, gratidão pela presença, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!